Olá gente, eu sou Lúcia Miguel e hoje iremos falar sobre a integral definida. No vídeo anterior nós falamos sobre a integral indefinida, que é aquela integral que não apresenta os limites de integração. Nesta aqui, na integral definida, já apresenta os limites de integração. Então, fique comigo para aprender como calcular a integral definida. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, partilhar, comentar e virar um inscrito, porque isso vai ajudar o canal a crescer. Uma integral definida é aquela que apresenta os limites de integração. Já sabem que difere-se da integral indefinida, porque a integral indefinida não apresenta os limites de integração e a integral definida apresenta os limites de integração. Então, temos aqui esse exemplo. Temos aqui este símbolo, temos aqui uma integral, vou dar esse exemplo, temos aqui uma integral normal, temos que uma integral representada por esse símbolo aqui, que se assemelha a um S, temos aqui 4x dx, e o dx que representa a variável a ser integrada, ok? Assim, nesse exemplo, temos aqui uma integral indefinida, porque não temos os limites de integração. Então, vamos pôr os limites de integração. Os limites de integração podem ser qualquer número, ou até letras. Vamos pôr aqui, por exemplo, temos aqui 3, temos aqui 2. Quando temos nesse caso, quer dizer que estamos perante a uma integral definida, porque temos aqui o nosso limite superior e o nosso limite inferior da integral. Então, esta é uma integral definida, é assim que fica apresentado. Então, para o cálculo da integral definida, o cálculo segue o mesmo critério do cálculo da integral indefinida, que está no vídeo anterior, ok? Só se diferenciar no final, depois de acharmos o valor, temos que substituir onde vem x, assim onde vem a variável, os limites de integração e subtrair. Vais perceber bem. Então, temos esta integral. Vamos efetuar o cálculo normalmente, usando as propriedades da integração que já expliquei no vídeo anterior. Então, para a regra de integração, temos que, ao integrar, temos que a constante pode ser retirada para fora da integral. Então, pode ficar assim, 4 integral de 3, 2, x dx. Pode ficar dessa forma. Então, depois, eu irei fazer aqui por causa do espaço. Então, depois daqui, podemos começar a integrar. Pela regra de integração, temos que, para integrar uma variável, temos sempre que adicionar mais uma unidade ao expoente da variável e baixar, fazendo com que essa variável torne-se uma fração. Mas eu já esqueci como se calcula a integral. Veja o exemplo. Temos aqui, vou pôr aqui em cima, um exemplo simples de uma integral indefinida. Temos aqui x ao quadrado dx. Para o cálculo desta integral não temos nenhuma constante, então não podemos levar nada para fora. Então ficaria, estamos a dizer que devemos adicionar mais uma unidade ao expoente da variável a ser integrada. A variável aqui é x. Qual é o expoente? É 2. Então, x, 2 mais 1, estamos a adicionar mais uma unidade, 2 mais 1 é 3. Então, em vez de escrever aqui 2 mais 1, podemos escrever simplesmente 3. E baixar essa mesma expressão, ou esse mesmo 3, ou esse mesmo expoente novo, para baixo, fazendo com que essa variável se torne uma fração. Então, x ao cubo sobre 3. Note que o expoente é igual ao denominador desta fração. É assim que deve ser, é a regra da integração. Para fazermos a integral indefinida, faz-se dessa forma, mas como não tem limites de integração, deve sempre ser acrescida ou adicionada mais uma constante, que chama-se a constante de integração. Então, a constante S ficaria dessa forma. Então, lembrou-se como faz o cálculo da integração? Certo. Mas, na integral
aqui definida, onde já apresenta os limites de integração, nós, ao fim do cálculo, nós não vamos adicionar a nenhuma constante. Então, vamos fazer esse cálculo dessa integral. Só para não baralhar, vamos pôr aqui integral indefinida. O nosso foco aqui é a integral definida, então vamos trabalhar com os limites de integração. Temos essa integral, já passamos para fora a constante, então fica 4 integral com limite superior de 3, limite inferior de 2, x dx. A regra do cálculo da integral diz que temos que adicionar mais um elemento ou mais uma unidade ao expoente da variável a ser integrada. O expoente aqui, quando não tem esse expoente, já sabemos que é 1. Então, vamos adicionar mais uma unidade, ou seja, 1 mais 1, que será igual a 2, e baixar esse mesmo 2, fazendo com que essa variável vire uma fração. Então, aqui, vamos pôr, isso, o 4 vai manter-se, porque está multiplicado por toda essa expressão. Então, x, que é esse x, temos que adicionar mais uma unidade, adicionamos, fica 2. Fica 2 e baixar esse mesmo 2 para aqui. Estamos a baixar mais aqui ficou 2, porque sabemos que quando está assim, é a mesma coisa dizer assim. Certo? Certo. Então, o expoente aqui era 1 mais 1, 2. E baixar esse mesmo 2, tornando isso aqui uma fração. Como eu já estava a dizer, na integral indefinida, nós chegaremos ao fim do nosso cálculo da integral e iríamos adicionar mais uma constante. Mas não é o que acontece com a integral definida. Pela integral definida apresentar os limites de integração, o nosso cálculo aqui não chega ao fim. Não. O que temos que fazer? Sabemos que quando estamos a integrar, o símbolo da integração e o dx desaparece. Logo, na integral definida, vai ficar um traço mostrando. Esse traço mostra que já integramos, ou seja, já realizamos o cálculo da integral, mas estamos perante uma integral definida. Então, vamos pôr esse traço e vamos pôr os limites. Respeitando, se é o limite superior, também vamos pôr no canto superior 3. Se é o limite inferior, vamos pôr no canto inferior 2. Ficamos dessa forma. Porém, não acaba por aqui. Depois daqui, vamos fazer o seguinte, aquilo que eu estava a dizer antes. Na integral indefinida, na integral definida, sim, na integral definida, temos, depois de chegar nesse passo aqui, temos que substituir os limites de integração, onde vem aqui essa variável x. Ok? Para melhor percepção, se tivéssemos aqui, se nosso resultado tivesse nos dado, por exemplo, x 3 sobre 3, e tivéssemos aqui a integral, os limites de 1 e 0. O que nós deveríamos fazer é substituir. Temos x ao cubo sobre 3, então vamos abrir parênteses. Onde vem x, vamos pôr o nosso limite superior, então fica 1 por 3 sobre 3. Temos sempre que subtrair menos o limite inferior, ou seja, o limite inferior é 0. Então, já agora seria 0 por 3 sobre 3. É assim que deve ser feito. Percebido? Então, vamos aplicar no nosso exemplo. Bom, no nosso exemplo, temos aqui. Temos 4x ao quadrado sobre 2 e os limites de 3 e 2. Então, isto será igual... Isto será igual, né? Será igual aqui. Vamos fazer o seguinte. 4, manter o 4,
certo? Certo. E vamos substituir. O espaço aqui é curto, mas vamos tentar. Vamos substituir. Primeiro vamos substituir o limite superior. O limite superior é 3. Então, onde tem x, ou seja, onde tem x ou onde tem a variável, vamos pôr lá o nosso limite superior primeiro, depois subtrair pelo limite inferior. Então, aqui o x está aqui, e o nosso limite superior é 3. Então, vamos pôr aqui 3. Aqui já o x desaparece e fica o nosso limite. Sempre devemos começar pelo limite superior, depois subtrair pelo limite inferior. Então, 3, o x desaparece, como aqui é ao quadrado, vamos manter ao quadrado sobre 2. Menos, o nosso limite inferior aqui é 2. Então, vamos substituir aqui, elevar a mesma expressão e só ir no lugar da variável, só ir supondo os limites. Então, menos, aqui o nosso limite inferior é 2. Então, no lugar de x vai ser 2. Então, 2 ao quadrado, de novo, sobre 2. Fecha parênteses. É assim que deve ser feito. Até aqui percebeu-se? Depois é só efetuar o cálculo. Ok? Ok. Depois é só calcular. Temos aqui 3 ao quadrado é igual a 9. Então, temos aqui 9 sobre 2 menos 4 ao quadrado é igual a 4. 4 sobre 2. Isso é igual a 4 vezes 4,5, porque 9 dividido por 2 é igual a 4,5, menos 2, onde 4 sobre 2 é igual a 2. Então, menos 2. Isso, 4,5 menos 2 é igual a 2,5. Logo, ficou aqui 4 vezes 2,5, que é igual a 10. E aí, terminou o nosso cálculo da integral definida. Podem acompanhar os passos. E esse foi o vídeo, pessoal. Não se esqueçam de virar um inscrito, comentar bastante, por isso vai ajudar o canal a crescer, ok?